Bom dia, aventureiros. Aqui quem fala é Luciano Mago Negro. E estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho do Foundry. Foundry VTT. Para quem não sabe, o Foundry, ele emula uma partida de RPG. Mas, é claro, com um monte de benefícios. Para quem não era nascido, né, na década de 90, no início da década de 90, quando realmente começou a popularização do RPG, né, por exemplo, tinha procedimentos que o mestre adotava, quando possível, claro, para emular sons. Como assim sons? Vamos imaginar que o mago da party quisesse lançar uma Fireball. A Fireball, para quem não sabe, gera uma explosão. Então, né, como fazer para emular essa explosão, por exemplo, caso o mestre quisesse? Se chegasse o mestre e falasse, ó, a Fireball fez boom, ia ficar meio que ridículo, né? Ao mesmo tempo, naquela época, a gente não tinha computador, não tinha celular, não é que nem hoje em dia, né, que tem alta tecnologia. Né? Não tinha. Aí como é que fazia? Né? Aí naquela época, tinha aqueles. Acho que era fita cassete, né? Se por acaso conseguisse tirar um sonzinho daquela fita cassete de explosão, alguns eu nunca consegui, mas se por acaso o mestre conseguisse, podia replicar o som, mas isso aí, né, tudo bem, poderia resolver um problema muito pontual, mas não ia resolver o problema globalmente falando. Né? Já no Foundry, né, com o advento da tecnologia e tudo mais, já veio o Foundry e tal, é que o fato é que você consegue emular qualquer som, basicamente. Né? Você acessa, né, um site, né, que tem efeitos sonoros, aí faz o download do efeito sonoro que você deseja replicar, depois faz o upload do efeito sonoro para o Foundry, aí pronto. Já está upado para o servidor do Foundry, né? Agora é só replicar o som, né? E funciona muito bem. Né? Você pode ver, né? Por exemplo, muito provavelmente vocês estão escutando o som de passarinho, né? Porque nessa cena que vocês estão vendo, eu editei, né, e coloquei som. Vamos dar exemplo. Eu tenho aqui vários efeitos sonoros, né, sonzinhos, por exemplo, de animais, ó, abelhas. Vamos ver se vocês escutam. Deixa eu ver. Tá bem, digamos assim, baixinho, né? Tem som de camelo, né? Tá bem baixo, né? Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Ó, ó, estão escutando o som? Então, no Foundry tem como emular vários tipos de sons. Basta encontrar na internet o som, fazer o download e depois o upload para o Foundry e pronto. O som você vai poder emular. Então, o Foundry ele resolve, né, vários tipos de problema que a gente tinha antigamente, principalmente quem mestrava no início da década de 90, né? Ah, o som, como é que vai fazer para emular som? De uma Fireball, por exemplo, não tinha como fazer nada praticamente. Já hoje em dia, com Foundry, pura tecnologia. E o Foundry, ele não emula só
como é que pode dizer, som. Tem, por exemplo, imagem. Vocês podem ver, ó, eu estou mapeando, né? Deixa eu ver se está aparecendo a imagem. Tá, né? Tá aparecendo, beleza. Eu estou mapeando. Né? Aqui, né, é um mapa, como vocês podem ver. É um quarteirão que fica dentro da cidade de Quimulhos, né? Faz parte de Pérola Azul. Eu estou mapeando, né? Você pode ver que o Foundry, né, ele tem mapas. Dá para você gerar mapas, construir os mapas, né, para os jogadores se aventurarem pelos mapas. Eu, neste momento, estou colocando tiles, por exemplo. Deixa eu dar um zoom. Ó, um zoom. Um tile, outro tile de planta, tile de um, de um cotoco de tronco, né? Uma árvore que foi cortada, por exemplo. Ó, o tile. E como vocês podem ver, né, é até fácil de operar. Né? Basicamente, como é que faz para adicionar tiles? Você pega em algum lugar o tile, né? Por exemplo, o tile dessa fonte aqui que eu tirei no RPG Maker, se eu não me engano. O RPG Maker, ó, a fonte. Aí tá, tem que fazer o trabalho no Paint 3D para recortar, depois no Canvas para tirar o background e tal. Tem algumas ferramentas que dão suporte para você criar o tilezinho, por exemplo, da fonte. Né? Beleza. Aí depois você faz o upload, né, para o Foundry. Aí vai estar tudo guardadinho, por exemplo, dentro de pastinha, né? Por exemplo, vamos colocar árvores, ó. A árvore, ó, dá para adicionar uma árvore, né? Olha como é que é coisa bem simples. Né? Ó, outra árvore. Né? É uma coisa que eu tenho trabalhado de forma um pouco híbrida em relação a tile, né, é que a maioria dos tiles, né, tá vendo de cima para baixo. Tem um outro tile que está vendo de forma diagonal, digamos assim. Como, por exemplo, a fonte está vendo de forma diagonal. Né? A árvore está vendo de cima para baixo. As casas também, tal, mas os jogadores entendem. Entendem que, por exemplo, aqui tem uma fonte e aqui tem uma árvore. Isso que é o mais importante. Passar a mensagem. Né? Passar a mensagem não, passar o mapa, vamos dizer assim. E o Foundry, né, facilita muito esse processo. Você pode ver, ó como é que é fácil. Aqui, bem dizer, eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Eu, antes de mais nada, eu fiz o upload da árvore, da árvore do Foundry. Aí depois fui na pastinha, coloquei a árvore no mapa. Agora eu aplico um Ctrl+C, Ctrl+V e vou replicando a árvore. Multiplicação das árvores. Olha só, uma coisa legal. Né? E o Foundry, ele também trabalha com, por exemplo, uma coisa chamada linha de visão. Aqui tem o personagem de um jogador, que é o Alexandre, ó, andando. Olha como influenciaria a divisão aqui. Ó. Pode ver que está andando, ó, tá abrindo a linha de visão. Olha ele vendo a árvore. Pode ver que ele está enxergando por detrás da. Está enxergando atrás da árvore, perdão, né? Por detrás, atrás da árvore. Né? Por quê? Porque eu não joguei nenhuma barreira visual. Agora, se eu vir aqui pegar uma wall, né, olha só, essa terrain walls. Ó, vou jogar uma wall aqui, ó. Vou jogar uma wall. Ó, já limita a visão dele. Ele está aqui, ele consegue enxergar até aqui. Aqui ele já não consegue enxergar porque está o que?
trás da árvore, né? Então, o Foundry ele também trabalha essa parte do efeito de visão, né? O que o jogador está vendo, né? Isso é muito bom, muito interessante. Isso poupa um pouco a narração, ou seja, poupa um pouco a saliva do mestre, né? De ficar colocando textura em tudo quanto é lugar. Aqui já tem uma textura básica, que é o que? O jogador está vendo. O que ele está vendo na linha de visão? Está vendo aqui uma escadaria que dá acesso a uma casa, uma calçadinha, uma estradinha, perdão, que dá acesso à escadaria. Está vendo fonte de iluminação, né? Está vendo parte de um telhado. Ele observa que é uma casa, né? São duas casas que tem, uma casa ao leste, outra casa ao oeste. Ao sul, ele está vendo a árvore, né? E pode ver que ele vê um tronco, né? Um cotoco de tronco, vê uma outra árvore. Aqui, uma coisa interessante. Lembra quando eu falei, né, da wall que eu joguei? Eu posso aplicar isso aqui, ó. Cadê, ó? Eu posso, ó. Opa, não, perdão. Não sou tão habilidoso com Foundry. Ó, eu posso copiar, ó, colar aqui, ó. Ó como é que as árvores agora vão ter wall. Ou seja, eu vou trabalhar a linha de visão. Ó, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, Ctrl V. Agora, ó, clico no personagem do Alexandre. Deixa eu chegar mais perto da árvore. Ó, como é que ele se aproxima? Ah, e outra coisa também. Pode ver que ele está pisando na grama, está fazendo som, emitindo som de pessoa caminhando na grama. Por quê? Isso aqui também é editado. Essa grama aqui são tiles. Então, eu consigo editar no tile da grama toda vez que um personagem, um monstro ou um NPC se movimenta pelo tile, faz esse som de caminhando na grama. Ó, interessante, né? Ó a linha de visão do Alexandre. Né? Pode ver que ele não consegue mais observar o cotoco de tronco que está atrás da árvore. Né? Por causa da wall que eu joguei aqui. Ó. Olha aqui, a wall jogando aqui. Ó. Ele não consegue observar o que está por detrás. Né? O que está atrás aqui dessa árvore? Não consegue observar. Ele consegue observar aqui que tem um arbusto, uma árvore. É o que ele consegue observar. Ó. Se ele for chegando mais próximo, ó como vai tendo efeito visual. Ó, 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 ele está escutando o som de água corrente. Esse som de água corrente vem daqui, ó. Vem daqui, da fonte de água. Que eu também consigo adicionar sons, entendeu? Vai nessa aba aqui de som, ó. Também consigo adicionar som, né? Então, né, eu consigo trabalhar o quê? Os ouvidos dos jogadores, ou seja, a audição, né? O que os jogadores estão escutando. Eu consigo implementar isso na ferramenta. Né? Não apenas o que eles estão vendo, também o que eles estão escutando. Isso é muito interessante. No início da década de 90 era impossível fazer isso. Era impossível você chegar assim numa mesa de RPG e emular todos esses sons, toda essa linha de visão, o passarinho cantando no fundo, o personagem andando fazendo som na grama, né, o som da fonte, linha de visão. Ó, repara que o Alexandre ele vai andar agora sobre esse caminho. Ó. Tá escutando que agora o som mudou?
Ó, mudou o som. Porque uma coisa é pisar na grama, ó, andar sobre a grama. Outra coisa é andar sobre esses tijolinhos. E tem a calçada também, a calçada é liso. Ó, andando sobre o chão liso. E tem a rua também, ó, andando sobre a rua. Então, o Foundry ele consegue emular todos esses efeitos sonoros, de imagem, luz. Né? Você pode ver que, né, no momento está de dia. Então, o Alexandre consegue assim enxergar o quê? Aonde o sol consegue iluminar. Agora, e se chegar assim, né? Deixa eu ver se eu consigo emular aqui o. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Vamos ver se eu consigo emular a noite. Consegui. E quando está anoitecendo, como é que faz? E agora? Olha a linha de visão do Alexandre. Eu estou emulando o que? Está à noite. Noite tem o que? A lua, mas não tem o sol. Então como é que ele vai enxergar? Ó, pode ver que já tem dificuldade de enxergar. Mas lembra que tem as luzes, ó. Luz, luz. Então ele até consegue enxergar um pouquinho. Pode ver, né, que a fonte de luz ela ilumina até um certo light radiance, digamos assim. Um certo, uma certa metragem. Né? Então, eu também consigo trabalhar esses efeitos de sombra, luz, noite, dia. Isso é muito interessante. Eu posso dizer que o Foundry é muito bom, muito top de linha. Né? É um programa que vale a pena pagar os US$ 50, só paga uma vez para ter aqui original. E é claro que para quem é mestre, tá? Para quem é jogador não precisa pagar. Né? Então, né, como vocês podem ver, né, o Foundry é maravilhoso, só tem elogio. Né? Talvez um outro problema seria que um pouco de lentidão, que de acordo com o PC também, às vezes o PC da pessoa é fraco, aí dá lentidão. Se tem um PC muito top de linha, não dá lentidão algum. Fica muito bom. Vai lembrar também que o Foundry é você o quê? Tem que hospedar ele em algum lugar. Pode ser na sua própria máquina, num servidor terceirizado e assim vai. Então, aventureiros, esse foi mais um vídeo. O Mago Negro vai ficar por aqui. Fica aqui também o convite para vocês participarem do meu grupo do WhatsApp. Caso queiram, né, para jogar comigo no mundo de Pérola Azul, que é o mundo que eu estou desenvolvendo. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Fui.